Atenção, emissora. Dentro de 5 segundos, abre a nossa rede de rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Começa aqui o Jornal Tricolor na Web, um resumo dos assuntos mais importantes do dia no São Paulo. Informação, opinião, novidades. Tudo com a chancela do Tricolor na Web, o site que está com São Paulo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jornal Tricolor na Web. Apresentação, Paulo Pontes. Agora as manchetes do dia. Lucas, Galopo, Igor, Vinícius participam de atividade com bola. 15 de Piracicaba resiste à pressão e quer mudar patamar com venda de Beraldo. Prêmio da Copa do Brasil cria corrida de agentes por cobranças na justiça. São Paulo acerta com Luiz Gustavo e espera volante no CT na próxima terça-feira. Destaques do Jornal Tricolor na Web. Amigo São Paulino, ouvinte da Rádio São Paulo, e você que é teleinternauta, me acompanha pelo YouTube, Facebook, LinkedIn e Twitter. Estou começando aqui o Jornal Tricolor na Web, edição dessa sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, primavera brasileira. Ia falar bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada. Eu não sei se você, como o jornal é gravado, né, perto das 21 horas, eu não sei se você está me vendo às 21 horas, é boa noite, ou ouvindo, ou se você está me ouvindo nas repetições da Rádio São Paulo, 1 hora, 4 horas da manhã, boa madrugada, 7 da manhã, bom dia. Se está me ouvindo no podcast, no Spotify, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se está me vendo no YouTube a qualquer momento, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja o que for. O importante é que você seja feliz, porque eu sou feliz, estou feliz. E começando o Jornal Tricolor na Web, edição desta sexta-feira, como eu disse, não repete não, Paulo, para de falar papagaiado, vamos pro noticiário, porque é sexta-feira, você não vai ficar segurando ninguém muito tempo no ar. Ontem, jornal deu 45 minutos, meu. Peraí, né? Bom, São Paulo teve novidades na reapresentação completa do grupo nessa sexta-feira no CT. O Lucas e o Galopo e o Igor Vinícius trabalharam no gramado durante a atividade. O Lucas, recuperado de um problema na coxa esquerda, participou de toda a atividade, enquanto o Galopo, de volta após a cirurgia no joelho, esteve na primeira parte do trabalho, atuando como um coringa. Igor Vinícius, em processo de recuperação da pubalgia, também participou de toda a sessão. Depois do aquecimento, o elenco foi dividido em 3 equipes e treinou em espaço reduzido, com foco no controle da posse de bola em situações de superioridade numérica. Lucas e Galopo atuaram como apoio para dar a vantagem ao time, ao ataque, né? Jogadores ainda realizaram um treino tático posicional. Bom, isso aqui é tudo boletim da assessoria de imprensa, né? Jogadores ainda realizaram um treino tático posicional com foco na saída de bola, transição e pressão. Lucas e Igor Vinícius estiveram na atividade, enquanto o Galopo seguiu com uma atividade física individual. Apesar de treinar todo o tempo, Igor Vinícius vai seguir com um cronograma mais individualizado, com os controles de carga e ponderação nas atividades. Não há previsão e prazo para retorno do lateral aos gramados. Ainda nessa sexta-feira, Caleri fez trabalhos com a fisioterapia no gramado do CT em recuperação do Refis Plus. O argentino teve ainda a companhia na parte interna de Marcos Paulo e Rodrigo Nestor. O time volta a trabalhar nesse sábado pela manhã. Tá bom? Boletim do Departamento de Comunicação do São Paulo aqui. Texto certinho deles que eles mandam para a grande imprensa. A gente põe aqui porque a gente não recebe, né? A gente não merece atenção. Depois fica pensando por que eu dou porrada, né? Pô, Paulo é mal-humorado. Paulo dá porrada na gente o tempo todo. Paulo não sei o que e tal. Pô, os caras não dão atenção pra nós, meu. Ô, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Ao longo da minha experiência, porque você pra mim é um moleque, perto da minha experiência, você pra mim é um moleque, em termos de idade, de experiência e tudo mais. Assessor de imprensa
ele tem que estar de bem com a imprensa. Ele tem que fazer, às vezes, de relações públicas, mais do que de jornalista, de relações públicas, para deixar a imagem da empresa a qual ele representa, nesta função de assessor de imprensa, com a imprensa. Coisa que você não faz. De maneira alguma. E eu acho que quem deu o prêmio ACESP para você é o mesmo que deu a medalha Anchieta para o Júlio Casares. Pode ter certeza disso. Deixa eu seguir o roteiro aqui, vai. A possibilidade do zagueiro Beraldo ser vendido mantém alerta dirigentes no interior do estado. A cerca de 160 quilômetros do Morumbi, Piracicaba. E o 15 é o dono de uma fatia minoritária dos direitos econômicos do Beraldo, mas que pode ser suficiente para mudar a história do clube. Aos 19 anos, em sua primeira temporada como titular, Beraldo é visto como uma das maiores revelações do São Paulo em anos. Espera-se que ele receba propostas altas de clubes europeus na próxima janela de transferências a partir... Começa agora em dezembro, mas pega mesmo em janeiro. Ele jogou na base do 15 de Piracicaba de 2018 a 2019, antes de se mudar para o São Paulo. E na negociação, o clube ficou com 20% dos direitos econômicos do jogador, uma parcela que pode render hoje até 20 milhões de reais. Dirigentes do São Paulo dizem reservadamente que já receberam e negaram propostas de cerca de 12 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais pelo Beraldo. Sabe que vão receber novos contratos em breve. Após uma temporada com que o 15 de Piracicaba resista à pressão de vender sua porcentagem dos direitos do Beraldo ao próprio São Paulo, que já ofereceu 2 milhões de reais aos piracicabanos, que hoje vislumbram receber até 10 vezes esse valor. E... o 15 diz o seguinte: com responsabilidade e bom senso dá para mudar de patamar. Luiz Guilherme Snor, que é o presidente do 15. Ele estima que as despesas anuais do 15 de Piracicaba sejam entre 8 e 10 milhões de reais. Pelos valores estimados, a receita com a venda do Beraldo bancaria aqui por 2 anos. Olha só, a venda do Beraldo só com a parte que vai caber ao 15 de Piracicaba dá para manter o time por 2 anos. E a parte que vai caber ao São Paulo, se for nessa proporção, né? Vamos imaginar 100 milhões de reais, 20 para o 15, 20 para o São Paulo, 20 para o Beraldo e 60 para o São Paulo. Não dá para pagar 10% da dívida do clube. Da dívida total do clube. Não paga 10%. Vou dizer mais, não dá para fechar o ano em superávit. Porque o déficit do ano já está em 70 milhões. Então, o que para o 15, 20% disso da venda do Beraldo vai representar 2 anos de folha de pagamento do clube, para o São Paulo, 60% não cobre o déficit do ano. Tá bom ou quer mais? O presidente do 15 disse ainda que não há planos concretos para uso do dinheiro. Recentemente, um dirigente do 15 falou num veículo local que a prioridade seria o pagamento de dívidas sobre investimentos em infraestrutura, mas que ele disse que isso é opinativo apenas, só para definir quando houver uma sinalização no time do São Paulo em relação à venda, que é imprevisível. Mas o presidente do 15 admitiu também na concretização do negócio, quando houver, pode negociar com o São Paulo sobre a fatia do clube. São Paulo, que detém 60% dos direitos econômicos, né? E os direitos federativos dele têm mais poder de negociação e podem fazer exigências do acerto. E o Carlos Belmonte, em outubro, deu uma entrevista para o Globo Esporte e disse: fizemos uma proposta que não foi aceita pelo 15. E isso está sendo tratado diretamente pelo presidente Júlio Casares com o 15 de Piracicaba. Eles têm conversado buscando soluções, têm tentado alternativas, quem sabe a gente consegue mais alguma porcentagem do Beraldo. Entendemos o lado do 15 e só vamos vender o atleta no momento oportuno. E isso, a porcentagem pode ser negociada a qualquer momento, segundo consta. O São Paulo, ele... ampliou o contrato do Beraldo em setembro. Novo vínculo termina em 2028 e a multa é de 60 milhões de euros, algo que se aproxima de 316 milhões de reais, mas obviamente que ninguém espera que vá alcançar esse valor na venda, obviamente. Mas o Flávio Marques falou um negócio interessante hoje no Jornal São Paulo, que se ele fosse diretor do 15 de Piracicaba, o São Paulo vendendo o Beraldo,
e tendo esses 20% para o 15 de Piracicaba, o 15 não iria abrir mão dos 20% e a querer manter esses 20% ainda numa futura negociação, numa futura venda do Beraldo lá no exterior. Ele pode ganhar muito mais do que isso. Então, o 15 pegaria a sua parte não abrindo mão, ou não pegaria a sua parte para não abrir mão desses 20% e manter esses 20% do Beraldo. É uma coisa de pensar. O Flávio é um cara que mexe muito com a parte financeira, né? Então é um caso de se pensar mesmo, viu? Gente, olha só, o prêmio de 70 milhões de reais que a CBF prometeu ao São Paulo pelo título da Copa do Brasil gerou uma corrida de agentes à justiça. Empresários cobram comissões não pagas pelo clube e buscam penhorar parte do dinheiro até para saldar as dívidas de atletas do São Paulo, caso do zagueiro Arboleda, por exemplo. As cobranças de 2 escritórios totalizam 7 milhões e 800 mil reais e dizem respeito a 3 intermediações. 2 da atual gestão, chegada de Patrick no ano passado e a vinda de Gabriel Sara, e uma sob responsabilidade da presidência do presidente anterior, o Leco, contratação de Anderson Martins. Lembram do zagueiro Anderson Martins? Os empresários Marcelo Robalinho e Carlos Leite foram aos tribunais em novembro, pouco mais de um mês depois da vitória do São Paulo sobre o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. O Robalinho cita na ação que a premiação pela Copa do Brasil para argumentar pela cobrança, além das rendas milionárias dos Jogos do Morumbi. No processo, a gente cobra 501 mil reais do São Paulo por parcelas não pagas do acordo de intermediação pela contratação do Patrick, que defendeu o time em 2022. No caso do Carlos Leite, são 2 processos distintos. O de valor mais alto é o que ele cobra 5 milhões e meio em comissões pela venda de Gabriel Sara ao Norwich da Inglaterra por 9 milhões de libras em julho do ano passado, já com o clube sob a gestão de Júlio Casares. Em outro, o valor é de 1 milhão e 700 mil reais pela intermediação da contratação do Anderson Martins em 2018. É aquilo que eu falo. É o que eu falo. São Paulo é o único clube do mundo que paga pela venda e paga pela compra. A comissão. Pagar pela venda é normal. O empresário que está cobrando São Paulo porque vendeu o Gabriel Sara lá para a Inglaterra, para o Norwich, normal. Mas o cara cobrar o São Paulo porque comprou o Anderson Martins, Anderson dos cacete aqui, eu vou dizer para você uma coisa, viu? É o fim do mundo isso daí. Cobrar na contratação é demais. Bom, a premiação também se tornou alvo em disputas que tem o São Paulo como coadjuvante. O protagonista é o Arboleda, cobrado por 2 escritórios de representação diferentes. Ele tomou 2 empréstimos da agência Kirin Sports, um de 200 mil reais e outro de 262 mil reais, e foi processado pelos 2 casos. A empresa já conseguiu bloquear contas e penhorar o dinheiro do jogador, mas o valor foi insuficiente para saldar a dívida. Por isso pediu que o São Paulo depositasse em juízo a premiação que o jogador vai receber pela Copa do Brasil, o que foi acatado pela Justiça. Numa terceira cobrança, a Prime Sports alega dívida de quase 1 milhão de reais e teve que ser atendido pedido semelhante para que o São Paulo depositasse o bicho da Copa do Brasil, que será pago ao Arboleda, em conta judicial. Uma ação que está sob sigilo. São Paulo se manifestou nas ações de Quirim, informou que ainda não há uma previsão de quanto se pagará aos atletas pelo título do torneio, vencido em setembro. Um dos juízes deu prazo de 15 dias para que o clube apresente esse plano. E o São Paulo enviou uma nota dizendo o seguinte: São Paulo passa por um momento de reconstrução financeira, o clube mantém contato direto com os agentes, que serão pagos dentro de um programa de prioridades. Em relação ao Arboleda, trata-se de uma questão pessoal, as informações de premiação e salários são confidenciais e íntimas. É, como diz o Júlio Casares, interna corporis. Mas eu pus uma nota no site dizendo o seguinte: ué, Júlio Casares, você não alardeou por aí, antes mesmo da conquista da Copa do Brasil, que o São Paulo tinha alcançado um superávit e que minha informação de déficit de 70 ou de 90 milhões de reais até 30 de setembro era fake news? Então é hora de pagar os empresários com esse tal superávit acrescido da premiação da Copa do Brasil. Ou então Júlio Casares vem a público e fala: não, nós não temos dinheiro porque tivemos déficit esse ano também. Vamos fechar mais um ano no vermelho, mais um ano em déficit. Não é, Júlio Casares?
Que dureza, não, Bel? É duro. Quando a mentira sai e não tem volta, porque quando sai ela não volta. Aí você tem que desmentir o que você disse para contar uma verdade que nós contamos que você disse que é fake news. É duro, hein? Volto já para a sequência do Jornal Tricolor na web. Música, informação, prestação de serviço. Web Rádio São Paulo. Atenção, presidentes de clubes, empresários e candidatos na política. A VCPL é uma empresa de consultoria de expertise nas áreas de marketing, comunicação jurídica e financeira. A VCPL tem a receita certa para seu crescimento, sabendo encontrar seu público-alvo com muitas inovações tecnológicas. Conheça nosso trabalho em vcpl.com.br. Se preferir, agende uma reunião através do e-mail vcpl@vcpl.com.br. Você está ouvindo uma web rádio. Check. Reparou na qualidade de som? Nem emissoras em FM tem esse padrão. Hoje você pode ter sua própria emissora de rádio em sua casa. Para mostrar aos seus amigos. O que acha da ideia? Nós, da Web Onda, estamos aqui para realizar esse sonho. Entre em contato para mais informações. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Repetindo, 11 99619 4574. Uma viagem pelo mundo da música. É o especial musical. Cada final de semana, um nome, um ritmo, uma época. Especial musical. Para todos os gostos, para todas as idades. Sexta, sábado e domingo, às 10 e às 20 horas. Especial musical aqui na Web Rádio São Paulo. Você começa o dia muito bem informado. Jornal das 8. Entrevistas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Informação. Impressão em 3D, entre outros. E opinião com isenção e credibilidade. Os países do Mercosul suspenderam o Paraguai. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Paulo Pontes deixa você por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal das 8. A New Work tem mais de 3 décadas de existência e orgulha-se de ter a maior linha de ventiladores industriais do país, fabricadas sem o uso de substâncias consideradas lesivas à vida e ao meio ambiente. Nossos ventiladores têm padrão internacional de qualidade com preços competitivos. Conheça todos eles. Visite newwork.com.br ou ligue para 11 3744 3000. Repetindo, 11 3744 3000. Essa é a Web Rádio São Paulo. Bem, o São Paulo acertou os detalhes que faltavam para a contratação de Luiz Gustavo. Ele é esperado na próxima terça-feira para exames médicos e assinar o contrato. Recusou propostas do exterior, aceitou 1 ano de vínculo oferecido pelo São Paulo. Pesou o fato da vontade que os líderes do elenco tiveram em contar com ele. Ele chega para disputar a vaga de volante, ou seja, de primeiro ou segundo volante. A contratação pode fazer o São Paulo se desfazer de outros nomes para o setor. Luiz Gustavo está com 36 anos, está sem contrato desde que deixou Al Nassr há alguns meses. É o segundo reforço do São Paulo para a temporada 2024, porque antes dele, o São Paulo acertou a contratação do atacante Eric. Jogou a Série B pelo Ceará, né, do brasileiro. E o São Paulo tem interesse também na chegada do Emanuel Martinez, que é do América Mineiro. As conversas começaram, mas ainda não há uma proposta concreta para o América. O Luiz Gustavo atua no exterior desde 2007, com passagens mais recentes pelo Hoffenheim e pelo Bayern da Alemanha. E foi no Bayern que ele teve contato com o Rafinha, que recentemente renovou o contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem. E o Rafinha foi um elo entre o São Paulo e o Luiz Gustavo. No meio das negociações, tem incentivado o Luiz Gustavo a fechar com o São Paulo, onde passará a disputar Comebol, onde ele vai poder disputar Comebol Libertadores.
Não vou ser incoerente, porque eu não costumo mentir e nem ser incoerente. Então não vou ser incoerente e detonar a contratação do Luiz Gustavo. Acho que não me agradou o nome, não, porque não tem jeito, velho. Tá rotulado com 7-1 da Copa do Mundo. Então não tem por onde, tá rotulado. Mas enfim, vamos esperar jogar, e eu sempre costumo dizer, o cara que vem lá de fora, por mais que esteja já com idade avançada, ele é superior aos que nós temos aqui dentro, porque quem é bom aqui dentro vai lá para fora e não fica bom aqui dentro, né? Mas já que eu tô indo eu vou esperar vê-lo jogar para poder ter uma melhor avaliação, melhor análise. Mas já tô falando de fake news, desse tipo de coisa. Vou falar uma coisa aqui. Pessoas dentro do clube, pessoas nas redes sociais, eu não sei se maldosamente ou burrologicamente interpretaram mal o vídeo que eu coloquei da briga que aconteceu lá. Peguem todos os posts, peguem tudo que eu falei, peguem todos os jornais, no YouTube fica gravado, no Spotify também, da Rádio São Paulo. E no YouTube, no meu canal do YouTube. Peguem todos os jornais, todos os posts, todos os jornais, todos os vídeos, todos os áudios, peguem tudo. E descubram pra mim em que momento eu falei que a Dragões foi lá e provocou aquela briga. Em que momento? Dou a mão à palmatória e desfaço tudo o que tiver que desfazer. Se em algum momento alguém provar que eu falei que a Dragões provocou aquela briga. O que eu falei é que a Dragões estava dentro do clube. Aconteceu aquela briga e tinham 2 ou 3 pessoas com a camisa da Dragões. Falei, uma mera coincidência ter gente da Dragões onde está acontecendo uma confusão dessa. Foi isso que eu disse. E eu repito, eu não tenho nada contra a torcida organizada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Só quero que respeitem o estatuto. Que respeitem o mesmo estatuto que eu sou obrigado a respeitar. Mas isso eu vou falar em editorial. Com relação a ameaças que tem lá, de gente que falando que vai me processar porque eu pus imagem, que eu não pedi, que dei direito de imagem. Siga o seu caminho, minha filha, eu nem te conheço, você se identificou, eu não pus nome de ninguém porque eu não conhecia ninguém ali, então siga o seu caminho, vá para a justiça, fórum, olha, te dou umas dicas aí, você pode ir em Osasco, né? No fórum lá, você falou em fórum cívico criminal, pode ir na Praça João Mendes, pode ir na Lapa, pode ir em Santo Amaro, tem vários lugares aí que você pode ir. E depois eu te passo o contato do Dr. Walter, que é meu advogado, se você quiser. Não para ser seu advogado, não, é só para saber quanto que ele vai cobrar de honorários, porque você vai ter que pagar para ele. Ah, meu Deus, espera aí, vai, vamos acabar o jornal de forma séria, vai. O medo está instalado na eleição do Conselho Deliberativo do São Paulo, que vai transcorrer no próximo dia 25. Principalmente entre os candidatos da oposição do grupo chamado Salve o Tricolor Paulista. Os fatos verificados na última quarta-feira, feriado de 15 de novembro, escancararam a relação, por vezes promíscua, existente entre o presidente Júlio Casares e, por conseguinte, seus auxiliares diretos com as torcidas organizadas. Nunca nos posicionamos contra qualquer organizada, apenas criticamos quando atos de violência são praticados por eles. Nunca fomos contra a relação institucional entre a diretoria e a torcida, apesar de entender que se há uma relação institucional entre a diretoria e as organizadas, por que também não entre a diretoria e os sócios torcedores? Entre a diretoria e os proprietários de cadeiras cativas, entre a diretoria e os que não são nenhum nem outro, mas que compram seu ingresso, compram as camisas do clube, pagam Premier, enfim, são também torcedores do São Paulo. Nunca pregamos que membros das organizadas não pudessem frequentar o clube social, comprando o título e pagando as mensalidades, cumprindo o estatuto, algo que a própria diretoria não cumpre.
terão todo o direito de usarem o Parque Social, se candidatarem ao seu tempo ao Conselho Deliberativo e, quiçá, a presidente do São Paulo. O que somos é contra a invasão de torcedores, como foi verificado na última quarta-feira e mentirosamente negado pelo ouvidor do clube, o Temes, que apesar de negar a presença de não sócios, admite que seu grupo, participação, grupo do Júlio Casares, Leco, Carlos Miguel Aidar, entre outros, contratou a bateria da Dragões da Real para uma apresentação. Se remontarmos a 2013, vamos lembrar que Juvenal Juvencio fez algo muito semelhante, liberando a entrada da Independente para um churrasco às vésperas da eleição e causou um grande rebuliço com conselheiros da oposição sendo agredidos. Essa volta de membros e organizados para dentro do clube tem o objetivo de pressionar e coagir os sócios na hora da votação. Afinal, pelas próprias publicações de seus líderes, a diretoria é tratada na primeira pessoa do plural e a oposição na terceira. Se qualquer ato de violência acontecer dentro ou fora do Morumbi, dentro ou fora do clube, no dia 25, haverá apenas um culpado e que será responsabilizado por tudo: Júlio Casares. Foi ele quem principiou e propiciou tudo isso. Seja bem-vindo. Essa é a Web Rádio São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado ouvinte da Rádio São Paulo.